guys, how are you? E aí galera, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Essa é a nossa aula de número 46. Eu, a Teacher Pat, continuo com vocês. E hoje o nosso intérprete Lucas. Hi Lucas, how are you? Vamos lá então, o que a gente tem que fazer, que a gente não pode esquecer? Após a aula, clicar no link que ela é o seu registro de presença. Não esqueça de fazer isso. E se você não tem acesso à internet, o que você vai fazer? Vai ligar na escola, vai conversar com a sua professora, pedagoga, com a diretora, para ver como é que você faz para pegar o seu kit impresso, tá bom? Não esqueça e não deixe suas atividades acumularem. E na nossa aula, o que a gente tem que fazer antes de começar? Organizar o nosso espaço. Organiza o seu caderninho com vocabulário. Ele está com aquela lista que eu pedi a aula passada, né? Das tarefas domésticas que você fez aí bem certinho, certo? E agora, então, vem comigo, presta atenção. O que estudamos na aula passada? O que a gente viu? A gente falou sobre o vocabulário de atividades domésticas, os household chores. E falou um pouquinho sobre o passado contínuo, né? Na forma afirmativa. Como o passado contínuo, aquelas ações que estavam acontecendo. E hoje? Hoje a gente vai ver mais um pouquinho de vocabulário. Então, se você fez a tua lista da aula passada, você já não tem problemas, é bem fácil de incluir mais algumas coisinhas. E vai relembrar, na verdade, a forma negativa e interrogativa do passado contínuo, certo? Muito bem. Então, a perguntinha para você. In your opinion, is there an appropriate age to start doing household chores? Então, eu quero que você preste atenção na pergunta, veja se você consegue me responder o que eu estou te propondo aí. Então, escreve aí no teu caderno. Pode responder em português. Quero saber nessa pergunta, se na tua opinião existe uma idade apropriada para atividades domésticas. O que você acha? Será que cada criança tem uma idade para começar a ajudar? O que você acha? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Essas idades aqui, elas são baseadas nas crianças americanas. Lógico que a vida deles é diferente da nossa. Eles têm muitas outras facilidades, né, no seu dia a dia, por exemplo, máquina de lavar louça, várias máquinas, então, que facilita a vida deles, tá? Então é uma base, presta atenção. Então olha lá, crianças de 2 a 3 anos, o que as crianças de 2 a 3 anos já podem fazer em casa? Make the bed, pick up toys and books, put laundry in hamper, help feed pets, help wipe up messes, dusty, put socks on hands. O que será que elas podem fazer? Olha lá, elas podem arrumar a cama, pode pegar brinquedos e livros, né? Pode organizar, colocar cada um no seu lugarzinho. Pode colocar a roupinha suja no cesto. Pode ajudar a alimentar os pets, pode colocar a comidinha do pet. E pode limpar um pouquinho a poeira, né? Até ele brinca, coloque meias nas mãos para ajudar. Então, a criança pequenininha pode fazer isso. Então, de 2 a 3 anos, a criança já pode, na visão dos americanos, a começar a ajudar em casa. Então, vamos aumentar a idade. Vamos lá. Com 4 e 5 anos, o que ela pode fazer? Clear or set the table, load dishwasher, empty silverware from dishwasher, take laundry to laundry room, match socks and fold, put away laundry, straighten room, get the newspaper or mail. O que elas podem fazer então, de 4 a 5 anos? Arrumar a mesa, colocar e tirar a louça da lava-louças. Então isso para eles é uma coisa bem normal, toda casa tem uma lava-louça, que não é a nossa realidade aqui, tá? Então essa parte aqui do lava-louças, para nós a criança de 4, 5 anos não poderia fazer, né? Não pode lavar a louça, ela pode colocar na máquina, ó.
Ela pode levar a roupa para lavar, pode pegar o cesto, colocar lá no lugar, pode organizar as roupas, né? A mãe recolhe lá a roupa, as meias, ó, então agora você vai dobrar as meias, uma criança de 4, 5 anos já pode fazer isso. Pode organizar a sala, colocar as coisinhas no lugar, pode pegar o jornal, correspondência, pode ir lá na caixinha de correio e pegar. Então, isso é uma criança de 4, 5 anos. De 6 a 8, ela pode empty dishwasher, clean bathroom sinks and counters, sort laundry by colors, help bag school lunches, pull weeds and rake leaves, water plants or flowers, collect trash from waste baskets, certo? Então, uma criança de 6 a 8 anos ela pode. Pode guardar louça já, e isso não precisa ser só do lava-louça. 6 a 8 anos já pode tirar a louça dos corredores, já pode guardar. Pode limpar pias e armários do banheiro, pode pegar um paninho e passar. Pode separar as roupas por cores, então vai lá recolher do varal, já separa bonitinho, ou antes de colocar para lavar já pode separar. Pode já arrumar o seu lanche para a escola, pode arrancar os matinhos da grama ajudando, pode regar as plantas e pode tirar o lixo, tá? Tem alguns que devem estar pensando assim, ai, não mostra isso para minha mãe, pelo amor de Deus, está chegando na minha idade. Então presta atenção, se de 6 a 8 já pode fazer tudo isso, pense os mais velhos. De 9 a 11, pode clean toilets, take trash to curb, vacuum, mop flowers, mow grass, food preparation, wash, cut, dice, measure e walk pet. O que eu posso fazer então de 9 a 11 anos? Você já pode limpar banheiros, você pode levar o lixo para fora, você pode limpar o chão, passar um paninho no chão, pode cortar grama já, ajudar a preparar os alimentos, né? Pode cortar, picar, não é fazer ali no fogo, mas pode ajudar. E pode e deve passear com o cachorro, certo? E daí? Com 12 anos ou mais, agora pegou vocês aí. O que vocês são capazes de fazer? Vocês podem babysit siblings, vocês podem wash windows, iron, clean interior, exterior of car, cook simple meals, laundry, clean refrigerator e make grocery list. O que você pode fazer então? Você pode cuidar dos irmãos mais novos, você pode limpar uma janela, não vai ter problema. Pode até passar uma roupa com cuidado, né, para não se queimar. Pode já ajudar a limpar, o pai vai lavar o carro, você pode limpar ele por dentro. Você pode lavar a roupa já, pôr na roupa na máquina, você pode. Preparar uma refeiçãozinha simples, você consegue fazer. Limpar a geladeira, você já é capaz. E fazer a lista de compras, você já é capaz de olhar, ver o que está faltando e ajudar a mãe, certo? Então, essas listas aqui são baseadas nas crianças americanas, certo? A nossa realidade é um pouquinho diferente, mas mais ou menos a idade de vocês já quase tá ali juntinho que a gente pode fazer. Tranquilinho? Muito bem. Agora a perguntinha para você. How old are you? Do you help at home? Então, presta atenção na minha pergunta, olhando sempre os pronomes interrogativos para responder. Responde aí no seu caderno. Para eu responder, eu preciso compreender a pergunta, né? Senão não tem como responder. Então, o que eu quero saber? Primeiro, how old are you? Quantos anos você tem? E a segunda pergunta, do you help at home? Você ajuda em casa? Então, a minha primeira pergunta, a sua idade, cada um vai responder o seu. E a segunda, yes, I do, no, I don't. E eu espero que a resposta de vocês seja yes, I do, sim, eu ajudo. Tem que ajudar, né? Não pode
deixar só a mãe ou o pai fazer as coisas, certo? Então, vamos lá. Passado contínuo. Vamos relembrar o passado contínuo? De novo, teacher. Yes, again. Então, olha lá. Forma afirmativa, que foi o que a gente fez na aula passada. Eu tenho o sujeito, o verbo to be sempre de acordo com o sujeito. Então, eu vou usar was. O verbo principal vai receber ing, sempre lembrando das regras, ok? Verbo terminado em e, tira o e, coloque ing e assim por diante. O he, o she, o it, terceira pessoa do singular, vai usar também o verbo was no presente. No passado. Ser, estava. E o verbo também vai receber ing. As minhas pessoas do plural, you, we e they, vão usar were. Sempre cuidando do you. Mesmo quando o you está no singular, você estava, vou usar you were. O meu verbo principal com ing, beleza? Isso a gente fez a aula passada. A gente viu a forma afirmativa. E agora na negativa. O que acontece na negativa? A regra em inglês, ela é sempre a mesma para todos os tempos verbais. O que vai mudar? O meu verbo auxiliar. Então, quando eu tinha lá o verbo to be no presente, I am, como é que eu fazia a negativa? Quando eu usava o do, como é que eu fazia a negativa? E quando eu tinha o did? A regra é a mesma. Então, olha aqui como é que fica na negativa. Ó, uma frasezinha só para a gente exemplificar. I was watching TV yesterday. They were cooking dinner this morning. Então, essas minhas frases estão na afirmativa. Ó. Verbo to be e ing. Beleza? E aí, na negativa, o que vai acontecer? O verbo to be vai receber o not. Posso usar ele separado, I was not, ou posso abreviar. Geralmente eu uso ele abreviado, tá? I wasn't. Mesma coisa com o he, o she, o it. E o you, we, they, a mesma coisa, só vou mudar o verbo to be. O restante da frase fica igual, beleza? Não posso esquecer. Se eu tenho o verbo to be e mais um verbo, ele tem que ter ing, porque ele está representando alguma coisa que estava ou que está acontecendo. E na interrogativa? A mesma coisa, também não vai mudar. Quando eu vou fazer perguntas, o meu verbo auxiliar vai sempre para frente da frase. Então, was I, mais o verbo com ing, was he, was she, was it, e o verbo com ing e a continuação da frase. Were you, e assim por diante. Beleza? Olha os exemplos. She wasn't studying for the test. Então, o verbo não vai perder o ing, continua com ing. O verbo to be vai para a negativa, lembrando que eu posso usar separado, posso colocar was not, tá? Aqui eu fiz a interrogativa, were you watching the game on TV? E a resposta, yes, I was, no, I wasn't. Respostas curtas, short answer. Tranquilo? Então, isso, forma afirmativa, negativa, interrogativa, que a gente já viu, só está dando uma relembrada. Então, olha lá. Observe the pictures. Observa essas imagens. Na primeira, ele está. O que ele está fazendo? Está lá arrumando a cama. Na letra B, o que será que eles estão fazendo, esses rapazes? Tem a louça, estão ali na pia, o que estão fazendo? Na letra C, provavelmente o pai, a menina, o que estão fazendo? Então, a minha pergunta para você é, número 2. What were they doing yesterday? O que eles estavam fazendo ontem? A gente vai responder uma por uma, certo? Então, vamos lá. Na número 1. Was he making the bed? Então, minha pergunta para você é, was he making the bed yesterday? Responde no seu caderno.
daí, o que eu quero saber? Qual foi a pergunta que eu fiz? Ele estava arrumando a cama? E daí, será que ele estava arrumando a cama? Pela figura? Yes, he was. Resposta curta. Posso colocar uma resposta maior? Yes, he was making the bed. Pode, mas não precisa, tá? Uma short answer é o suficiente. Vamos então para a segunda figura. Vamos ver se vocês lembram da segunda figura. Olha ali, dois rapazes, tem uma louça ali, os pratos. E a minha pergunta é, letra B. Were they watering the plants? Presta atenção na pergunta. Responde no teu caderno. Let's go! O que eu quero saber? Qual foi a pergunta que eu fiz? Eles estavam regando as plantas? Daí, pela figura, eles estavam? No, they weren't. Não, eles não estavam. E aí eu posso explicar o que eles estavam fazendo. They were washing the dishes, tá? Aí fica legal colocar uma resposta longa, porque você explica o que eles estavam fazendo, né? Se eu te pergunto, eles estavam regando as plantas? Não, não estavam. Fica meio no ar. Acho que seria interessante você colocar a resposta completa, explicando o que eles estavam fazendo. Então, olha aí. No, they weren't, verbo to be com a negativa, porque a minha resposta é negativa. E aí, eu vou afirmar o que eles estavam fazendo, ok? Figura número 3, pay attention, olha lá. Were they preparing the food? Então, letra C. Were they preparing the food? Presta atenção na pergunta. Vamos lá.
E aí? O que eu quero saber? Eles estavam preparando a comida? O que vocês acham? Yes, they were. Eu posso dizer que sim. Eu poderia também colocar sim, estavam e ainda estavam arrumando a mesa. Posso completar essa figura, certo? Então aqui eu usei atividades domésticas e passado contínuo, né? Coisas que eles estavam fazendo, certo? E a sua lista de atividades domésticas, ela ficou completa? Você colocou tudo certinho? Olhou ali a idade que cada pessoa pode fazer? O que você está fazendo? Está ajudando? Quais são as suas atividades domésticas? Faça a sua lista aí. Vamos lá então para o quiz. Quiz. O que é o quiz? Aquele momentinho da gente revisar o que a gente viu nessa aula. Vamos lá então? Presta atenção nas perguntas. Número 1. Uma criança de 11 anos, ela pode, letra A, cook dinner, letra B, iron clothes, letra C, walk pets. E a número 2, o verbo que completa a sentença, they were the dishes, é, letra A, washed, letra B, washes ou letra C, washing. Esse quiz eu vou dar um tempinho para você fazer, para você poder olhar bem os verbos, para lembrar o que uma criança de 11 anos pode fazer, tá? Então, escreve no seu caderno. Vamos ver lá? Então, uma criança de 11 anos, ela pode, letra A, cook dinner, preparar o jantar, fazer o jantar. Ela pode iron clothes, passar roupas. E ela pode, letra C, walk pets, pode passear com os cachorros, com os animais. O que você acha? E número 2, qual é a frase que completa? Gente, se eu tenho o verbo to be, eu preciso do quê? O que eu preciso no número 2? Vamos olhar lá então. Número 1, a criança de 11 anos, ela pode passear com os animais, né? Fazer o jantar é meio perigosinho, passar roupa ainda para criança de 11 anos também é perigoso. Ah, mas tem criança que faz? Tem criança, certo? Mas tem que ter um pouquinho de cuidado. E a número 2, eu tenho o verbo to be, gente, então o que eu não posso esquecer? Que o meu verbo precisa de ing. Não posso colocar o verbo no passado e muito menos um verbo no presente. Cuidado, senão vai ficar sem sentido. Então, they were washing the dishes. Eles estavam lavando a louça, beleza? Tranquilinho aí para vocês, então? Passado contínuo, tarefas domésticas. Então, essa aula a gente viu, aumentou o nosso vocabulário, viu outros vocabulários referentes a tarefas domésticas. A sua lista no seu caderno ela já está completa, né? Com certeza. Passado contínuo a gente relembrou, a forma afirmativa, a gente viu a negativa e a interrogativa. Eu não posso esquecer do verbo to be, tá, gente? Cuidado aí com o verbo to be. Beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Bye, Lucas!